Boa noite, boa noite. Oi, Boa noite. boa noite, Miriam. Tudo bem? Tudo bem, querida? E você? Tudo bem. Trazei uns minutinhos, trânsito, mas vamos aguardar o pessoal entrar. Seja muito bem-vinda ao Conto dos Obrigada. Cachos. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deu Que uma bom. falhada, mas já conectou aqui certinho no Wi-Fi. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Bom, vamos começar? Vamos? Não sei como está o seu tempo, né? Porque as meninas sei que tá na agenda, correria, às vezes são os horários bem apertados. Mas Sim. desde já eu quero te agradecer, Miriam, por ceder um espaço na sua agenda, até para que as pessoas te conheçam melhor, né, através do canal O Conto dos Cachos, porque esse canal ele nasce, né, claro, de cunho pessoal, mas com todo o objetivo de empoderar mulheres através de ser mulher negra, através dos cabelos, embora hoje meus cabelos estejam presos, né, porque nesse frio eu sempre falo, né, a gente fica com muito cabelo molhado e eu tenho andado com a imunidade um pouquinho baixa. Mas a importância de você empoderar mulheres através do cabelo, através do empoderamento. Então, eu trago um pouco dessas histórias, né? Eu tenho uma série no Instagram que se chama Para Cada Cacho um Conto, que eu convido mulheres de diversas formações, independente se é gestora, se é pessoa comum, se é dona de casa, se é, né, se não tem uma vida política, enfim, de militância, mas ela tem uma história para contar. A história de infância, adolescência e como é a vida adulta dela, como que ela se empoderou através do cabelo. E assim, são histórias muito bacanas, porque são histórias reais. Não tem um roteiro, né? Então, elas Perfeito. contam a partir da vivência delas. Então, através disso, Miriam, eu sou Daniela e eu sou do ABC, né, da cidade de Santo André, e também já estive como gestora pública, como assessora parlamentar e participo do movimento de mulheres negras aqui da cidade de Santo André, que é o Negracim, que é um grupo de mulheres que já tem mais de 26 anos na cidade. Dentro de toda a discussão, de todo empoderamento, a partir disso, conhecendo as mulheres da cidade, da região, nós criamos um grupo à parte que tem o objetivo de falar sobre mulheres e eleições. E uma das pautas, né, assim, com diversas mulheres, diversos partidos, diversas associações, uma das pautas é a importância de empoderar a mulher no processo eleitoral. A gente quer fomentar esse grupo de uma forma que a mulher ela não só participe naquele momento para cumprir aquela legenda porque precisa preencher a cota de mulheres no partido. Então ela chega em maio, né? Por exemplo, maio, junho, julho. Ah, você quer ser candidata? E ela vai lá toda, né? A gente sabe, né? Toda correndo e a gente não quer que as mulheres sejam desta forma, né? Que tem um empoderamento anterior aí para que elas possam participar do processo eleitoral. Tendo em vista isso, eu abri o meu Instagram como uma forma de empoderar todas as mulheres que estão candidatas estadual e candidata federal dos partidos de esquerdas, né? E convidei várias mulheres, as que aceitaram você, uma delas. E para começar nosso bate-papo, eu quero perguntar quem é a Miriam Algarra. Desculpa, me ligaram. Bem na hora que eu fui dar boa noite. Bom, Dani, primeiro, boa noite para você, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, o Toninho, o André, tô vendo aqui a Rita, o professor Richard, Vanessa, Bárbara, várias pessoas que já entraram aqui para acompanhar nosso bate-papo. Boa noite Sim, a todas vocês, boa noite, Dani. boa noite. Parabéns por esse projeto tão importante. Eu falo que as palavras constroem o mundo, elas constroem a nossa realidade. Então,
o conto dos cachos, né? É uma coisa muito importante, eu acho, a gente contar as histórias das mulheres negras que sempre foram invisíveis para a nossa história oficial. Então, contar Sim, essas histórias, trazer essa diversidade, eu acho que isso é transformador, de verdade. Transforma não a realidade individual só das pessoas, mas a nossa realidade coletiva, né? Porque transforma a forma como a gente conta a nossa história. Quando a gente escuta novas histórias, histórias diversas, histórias reais, né? De pessoas reais, diversas, plurais. sim, Então, eu sou fã desse projeto já. Estou aqui acompanhando não faz muito tempo, mas já sou fã. E quem é. sou eu? Bom, eu sou Miriam Algarra, eu tenho 26 anos, eu sou nascida e criada em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas a minha segunda casa é São Bernardo do Campo, é o ABC, porque um terço da minha vida eu passei aí estudando. Eu sou formada em políticas públicas na Universidade Federal do ABC, no campus de São Bernardo. Também sou formada em Ciências e Humanidades, que é um curso interdisciplinar em humanas. Sim. E antes de me formar na universidade, eu gosto de falar que eu me formei no meu núcleo familiar, na minha família, e na militância, nos movimentos sociais, nas ruas. Porque eu venho de uma família muito politizada, muito envolvida com a política, embora não tenha nenhum político na minha família. Eu seja a primeira Primeira desbravando esse vez. mundo da política institucional. Mas enfim, eu sou sobrinha neta de líder sindical metalúrgico que foi perseguido durante a ditadura militar. Minha família passou por um processo de perseguição e tortura durante a ditadura. Esse meu tio ficou 10 anos exilado em Cuba. Ele era da LN, junto com Marighella, né? Partiu para essa luta de guerrilha pela nossa liberdade, pela nossa democracia. E a minha família toda pagou o preço dessa escolha que eu admiro e sempre admirei, né? E eu fui a sobrinha que cresceu escutando essas histórias de guerrilha, de militância, de luta por direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. E isso me impregnou desde criança com uma enorme indignação pelo mundo que a gente vive hoje. Sim. E também sou neta de ferroviário, né, que são uma classe de operários super importantes, especialmente aqui em Sorocaba, que difundiu no interior a luta dos trabalhadores. Eu sou também militante desde os meus 14 anos de idade. Eu cresci num sítio muito afastado da cidade aqui em Sorocaba, sabe, Dani? Um sítio que não Uhum, tinha internet, não tinha telefone, não tinha TV, porque não chegava sinal. E nesse uhum, sítio, eu via as pessoas em volta de mim tendo que dar água de rio para a criança tomar. Eu via as crianças eles usando água de rio para lavar panela, lavar roupa. Dependendo da boa vontade do patrão, tomar um banho mais curto para os trabalhadores que moravam nas casas dos patrões, né, nas chácaras, poderem tomar banho também. E eu via também pessoas construindo casa com material reciclável. Eu acompanhei todo um processo aí de desigualdade e miséria muito profundo que existe também no interior, um pouco mais escondidinho do que em São Paulo e no ABC, é. mas muito intenso também. E ao mesmo tempo que eu via essa realidade, Dani, eu estudava nas melhores escolas de Sorocaba. Sempre fui bolsista, mas sempre estudei em escolas particulares aqui. Então, eu via essa realidade de pessoas tendo que tomar água do rio, água que não é potável, que não é feita para tomar, não podendo Saúde. tomar banho todos os dias, faltando água, faltando condições básicas ali de sobrevivência, sem trabalho. E ao mesmo tempo, do outro lado, eu via meus amigos de escola indo para Disney 4 vezes no ano. Então, muito cedo eu entendi o que era desigualdade. E por causa dessa minha história familiar, também muito cedo eu entendi o que era miséria, o que era pobreza, o que era democracia, o que era liberdade de expressão e o que era organização política. E assim que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, eu fui para as ruas. Então, aqui eu fui protagonista em movimentos de direitos pelas mulheres desde os meus 15 anos. Depois me envolvi com. A gente fundou aqui um movimento chamado Contra a Catraca, que lutava pelo direito ao transporte público de qualidade, com tarifa justa, passe livre estudantil, corujão noturno. E me formei na militância, né? E decidi, depois de toda essa experiência, que queria entender melhor como funcionava o Estado e que eu queria estar na outra ponta. Porque a gente vai para a Uhum, rua, a gente grita, a gente reivindica, mas se não tiver alguém na outra ponta, dentro do governo, dentro das assembleias, dentro das câmaras, né, das casas de lei, para ouvir
e para endereçar essas demandas, nada acontece. Então eu Isso. decidi que eu queria ser essa pessoa. Eu falei, eu quero ser essa pessoa que vai estar lá dialogando com os movimentos sociais. E aí fui para o UFABC, me formei em políticas públicas. Durante esse período eu trabalhei como pesquisadora da área da segurança pública no Instituto Sou da Paz, pesquisando sobre crimes violentos em São Paulo. Trabalhei com educação, como gestora de projetos educacionais no setor privado, junto ao setor público. Então, eu trabalhava com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, Pará, Paraíba, Pernambuco. Trabalhava com as diretorias regionais de ensino, com os professores, né? Ajudava no planejamento pedagógico e conheci um pouco mais dessa realidade também. Em 2020, eu volto para Sorocaba, saio candidata a vereadora aqui, alcancei a terceira suplência do Partido dos Trabalhadores, na minha primeira Sim. campanha, e de lá para cá, a gente expandiu muito a nossa atuação, e de uma campanha de 2020, que era uma campanha só de juventude, focada em pautas de juventude, hoje a gente tem um grupo grande espalhado pelo estado de São Paulo inteiro, lutando por participação popular, para ampliar os canais de participação das pessoas na política, a voz do povo na política, lutando para que a gente tenha alguém na Assembleia Legislativa de São Paulo defendendo o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras que sofreram aí uma retirada de direitos violenta durante o período do governo Bolsonaro, mas também no governo do estado de São Paulo, né? E, enfim, depois eu entro mais nas pautas, mas essa sou eu, Tá. esses são os nossos projetos, né? Esse é o nosso projeto. Eu fico muito feliz, assim, porque eu estou observando e estou muito contente, né? Eu tenho 39 anos, você tem 26, e assim, que orgulho, né? Eu estou percebendo as meninas a partir da idade, né? De 24, 25 anos, estão tomando a decisão, e aí, Miriam, você me corrige, tá? Me corrige se eu falar alguma coisa, quiser complementar, fica à vontade. Ah, tranquilo. Tomando a decisão de estar no legislativo, seja da cidade, seja do estado, ou seja federal, né? Mulheres jovens que, opa, peraí, tem todo o movimento, né? Grêmio, DCE, faculdade, mas eu quero estar em outro espaço, que é o legislativo, seja ele qual for. E a quantidade de meninas novas, né? Meninas jovens que estão tomando essa decisão. Então, assim, eu particularmente tenho pesquisado, até pesquisei, né? Até para convidá-las, né? Para conversar, e a quantidade de meninas. Então, eu fico muito contente, agradeço muito Obrigada. a sua participação por estar no Partido dos Trabalhadores, também sou do Partido dos Trabalhadores, e assim, poxa, que orgulho ter a Obrigada. Miriam, né, no interior, trazer toda aí a sua análise, né, é de vida, né? Peraí, eu tô aqui, eu tenho todo o acesso, mas enquanto tem gente que está tomando água do rio, água salobre, né, que fala, sem nenhum tipo de, né, não é potável, enfim, tem algo errado aí. Então a gente precisa se articular, né? Toda vez que se incomodou, o problema é a gente se acomodar, falar, não, tudo bem, né? Ah, e é do Rio, é legalzinho, o Rio é bom para a gente passear, se divertir, né? Que é quando você pode acessar ali, né? Vamos passear num local que tenha rio, tomar um banho, isso é bacana, mas não como um modo de sobrevivência, igual você disse, sem nenhuma questão de higiene, enfim. E quando a gente se incomoda, isso tira a gente da zona de conforto, né? E ver você com 26 anos trazendo todo esse histórico, eu fico muito feliz por isso. E tenho acompanhado, todas as meninas aí eu tenho acompanhado as redes sociais, vendo por onde vai, o que está conversando, o que está fazendo. E diante disso, Miriam, eu queria perguntar para você quais são as suas pautas, a Mira eleita, né, no estado de São Paulo, a Miriam no lugar, ocupando o espaço do legislativo, quais são as pautas da Miriam? Né? Tem uma pauta, olha, Dani, eu carrego essa pauta aqui, mas lógico, tem todas as outras, mas por que que a Miriam, eu sei que você até já falou um pouquinho aqui, mas quais são as pautas da Miriam no legislativo? Qual é o seu plano de governo? O que que você quer defender? Primeiro, segundo, terceiro, e depois todas, eu sei que todas as outras também vão estar, né? Com certeza. Uhum. Bom, primeiramente, Dani, a gente tem uma primeira pauta, que é uma questão da Uhum. forma de fazer política. Antes de Tá. entrar em qualquer questão de proposta,
a gente tem a questão da participação popular. Eu Sim, acredito, né, e a gente tem um coletivo aqui que chama Rede Nós, de incentivar e buscar novas formas de envolver o povo na formulação, em pensar políticas públicas. Primeiramente, sim, porque, por uma questão técnica, em 6 anos de universidade de políticas públicas, a primeira coisa que eu aprendi é que para fazer política de qualidade, a gente precisa escutar as pessoas que são as beneficiárias dos serviços públicos. Não dá para fazer política sim, de qualidade sem participação popular. Essa é a primeira coisa. Mas a sim. segunda é uma outra questão mais política, tá? Eu acredito que toda essa crise que a gente tem vivido na nossa política, seja politicamente, social ou economicamente, eu acredito que ela tem uma raiz, que é a descrença das pessoas na política. Quando as pessoas não acreditam na política, quando as pessoas não acreditam na política, elas se afastam. E quando elas se Uhum. afastam, isso dá margem para que os políticos façam o que eles bem entendem, sem fiscalização, sem cobrança, sem contato com a base. E isso gera toda uma crise muito séria, né? Primeiro porque aprofunda a descrença das pessoas na política. As pessoas se afastam cada vez mais. Segundo, porque gera esse voto de revolta em pessoas como Tiririca ou Bolsonaro. É, Que, inclusive, assim, não estou nem comparando os dois, Bolsonaro é infinitamente pior, mas esse voto de revolta, esse voto vazio politicamente, vazio de sonho. Porque a política é, nada mais é do que um espaço para a gente sonhar coletivamente o que a gente quer para as nossas cidades, para o nosso estado e para o nosso país. E aí, quando a gente esvazia esse sonho, o que sobra, né? Então, a primeira coisa é tudo que a gente fizer nesse mandato é de forma participativa. A gente tem um compromisso com a população de incluir todo mundo que quiser participar e que topar os nossos princípios de não discriminação, né, de combater a desigualdade. Todas essas pessoas que estiverem dentro desse guarda-chuva aí, de fortalecer as é. mulheres, né, são bem-vindas para serem deputadas populares no nosso mandato. Os deputados populares, eles vão participar, vão formular política, vão cobrar, vão construir, junto com a gente, o nosso mandato durante os 4 anos, em reuniões abertas, temáticas, que vão acontecer a cada 2 meses, para a gente poder construir isso aí. Essa é a primeira coisa. Dito isso, quais são as propostas do nosso mandato, né, da nossa candidatura? A gente tem 7 eixos principais, tá bom? Trabalho decente, direito à vida segura, investimento em cultura popular, acessível e diversa. Inclusive, a gente foca muito na questão da cultura dos moradores de periferia. Nós somos apoiadores incontestáveis dos pancadões, das batalhas de rap, das batalhas de rima, do slam, porque essa cultura periférica ela é importante, ela precisa ser valorizada. Educação, educação pública de qualidade, lutar contra os cortes nas universidades, né, estaduais, e também, claro, ter um posicionamento firme contra os cortes nas federais e nos institutos federais. Claro. Fortalecer a educação básica estadual, aumentar o investimento, melhorar a carreira dos professores, né? Saúde, então já estou no 4º eixo aqui, saúde. A gente também tem uma lógica não só de combater a doença, mas também de promover saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de todas essas coisas, de promover cultura, de promover acesso a uma vida de qualidade, né? Um trabalho decente. Ninguém é Sim, saudável sem saber se vai conseguir colocar comida na mesa, né? isso mesmo. Muito importante. Então, a gente tem uma visão muito ampla de saúde, mas a gente acredita que o SUS é um instrumento que a gente tem para promover saúde e também combater as doenças, né? Então, fortalecer o SUS, fortalecer a rede do SUS de atenção psicossocial, são pautas importantíssimas para nós. As AMEs, né? Ajudar, apoiar a infraestrutura em torno das AMEs, porque as AMEs, elas atendem regionalmente, normalmente, né? Elas atendem toda a região de onde elas estão, e isso exige uma determinada infraestrutura em volta. Seja em dias de chuva, seja para as pessoas poderem se alimentar, ter um bom prato perto da AME, seja para ter um lugar agradável para elas esperarem o ônibus para voltar para suas cidades, né? Então, tudo isso entra para a gente no guarda-chuva da saúde. Então, eu já falei aqui para a gente retomar. Cultura, trabalho decente, vida segura, direito à vida segura, cultura, saúde e educação
E aí a gente tem também aqui meio ambiente e transporte. Então, esses são 7 eixos da nossa candidatura. Todos eles a gente tem propostas elaboradas e uma linha clara de direcionamento, né? Então, por exemplo, em relação à vida segura, a gente acredita no fortalecimento das polícias, num sentido muito específico, que é fortalecer a polícia de uma forma comunitária. A população tem que participar do planejamento da segurança pública. E a gente tem que apoiar, sim, os policiais para que eles tenham condições de servir a população. E não como acontece hoje, né? Que a gente tem aí abuso de força policial, a gente tem policiais que pegam bico de segurança privada, chegam exaustos para trabalhar, e isso acaba favorecendo comportamentos violentos, agressivos, que não é o que a gente quer para a nossa segurança pública. Nós somos radicalmente contra armar indiscriminadamente a população. Quem tem que nos proteger é a polícia. Polícia para quem precisa de polícia, atuando da forma como o policial tem que atuar, né? Protegendo a população, protegendo a vida da população. E, essencialmente, a gente precisa de uma polícia com uma formação antirracista. Não dá mais para a gente ser conivente com o assassinato da juventude negra periférica desse país aqui. Isso é muito sério, muito grave e é central na nossa pauta. Se você me permite fazer um adendo em relação a, falando sobre polícia, eu vejo assim que a polícia é uma preocupação e o que a gente tem que se atentar e cada vez mais se formar, que perdeu o medo das câmeras, né? A polícia perdeu o medo das câmeras, perdeu o medo do celular. Então, quando a gente vê a morte, né, de um Genivaldo, à luz do dia, sendo né, palavra some, asfixiado, né? E assim, todo mundo assistindo e a polícia fazendo isso, então assim, ela perdeu o medo, né? Por quê? Tem muita coisa por trás. Isso é um debate muito longo, mas só queria fazer um adendo mesmo Não, sobre isso. Tá? Sim, Uhum. porque é importante isso ser colocado, Dani, porque isso não é uma questão de técnica, né? É uma questão de projeto político, de qual é a polícia que a gente quer. Por isso que eu falo de a gente ter uma política comunitária e uma política pública de segurança pública comunitária e antirracista. Isso é uma questão de projeto, né? E a gente vai ter muitas tarefas para chegar nesse ponto. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser uma deputada que vai resolver, né? A gente vai precisar de mobilização popular, a gente vai precisar do Haddad governador e a gente vai precisar do povo participando mesmo, né? Então isso é muito importante, essencial. Outra coisa, falar de uma vida mais segura é falar de combater a impunidade. E para isso a gente precisa fortalecer a investigação. Hoje, o estado de São Paulo não consegue nem mesmo denunciar metade dos homicídios dolosos que acontecem no nosso estado. Porque não tem condição de gerar prova. A polícia não tem condição de gerar prova suficiente para o Ministério Público sustentar uma denúncia. Se a gente não consegue denunciar, imagina só quantas pessoas a gente não deve conseguir, de fato, condenar pelo crime mais grave que existe, o crime contra a vida. Então, isso é muito grave. As pessoas, para a gente combater a sensação de insegurança, a gente precisa combater a impunidade. E para isso, a gente precisa investir em investigação. A gente vai precisar parar de ter uma lógica só de policiamento, de polícia na rua, né? E ter uma lógica de, ter tecnologia mesmo para fazer, e pessoal, né? Para fazer investigação. E profissionalizar o uso da força do Estado. O máximo possível, né? Não são só as câmeras, é profissionalizar o uso da força. Eu acabo ficando um pouco técnica nesse assunto, porque eu sou pesquisadora da área. Então, vocês me desculpem, mas eu sou uma entusiasta da segurança pública comunitária e antirracista, né? Enfim, temos todas essas pautas, né? A questão, acho que o que eu menos me aprofundei aqui, que acho que eu poderia falar um pouco, é a questão do meio ambiente e do transporte. Hoje a gente enxerga uma demanda de que o Estado assuma o seu papel de organizar o transporte nas regiões, né? A gente sabe que o ABC tem um exemplo muito legal de trabalhar com consórcios intermunicipais, né? De ter parcerias entre os municípios para ter uma política intermunicipal. Aqui em Sorocaba a gente não tem isso, não tem esse exemplo. Então, assim, aqui na nossa região a gente precisa de um bilhete único metropolitano que faça a integração. A gente ainda não tem isso aqui. Mas aqui no ABC funciona, também ainda né? dá para melhorar muito. Funciona bem. Aqui funciona bem essa questão do consórcio, né? Sim.
Funciona. Independente da lógica, assim, e eu vejo que, dependente dos partidos que ocupam as cidades, assim, eles se dialogam dentro do consórcio, né? Respeitam o consórcio. Então, isso é bom para os munícipes, né? Isso, Uhum. Pode exatamente. falar. É uma experiência que a gente quer trazer para cá, né, para Sorocaba, porque a gente ainda não tem isso nessa região. Mas eu sou uma fã dos consórcios. E, claro, sempre dá para melhorar. Mas questões como transporte, meio ambiente, não tem como você tratar sem diálogo entre os municípios. E é papel do Estado, dos deputados, ajudar nessa interlocução. Né? Isso Uhum. é fundamental. Porque a gente precisa transpor barreiras políticas, partidárias, ideológicas, para trabalhar junto. Porque senão a gente vai destruir. A gente já está destruindo o planeta, né? A gente sabe. Mas a gente quer evitar que chegue num ponto realmente irreversível, né? Para a humanidade. Para Então, em meio. você, Mira, para você, desculpa te cortar, Não, por mas favor. para você que é né, que está na região do interior de Sorocaba, como que está hoje essa questão do meio ambiente na região que você vive, né? Nas cidades em torno, nas cidades vizinhas, fala, Dani, puxa, tá faltando isso, e a gente vai batalhar por isso, né? Se você quiser falar um pouquinho também sobre isso, Dani, se claro. né? Uhum, Aqui, pode falar. eu acho que a gente tem. É impossível falar de meio ambiente e interior sem a gente falar da crise hídrica. Aqui não tem água, né? A gente tem um problema muito sério aqui com a nossa represa. Ela não consegue atender todo mundo, especialmente porque Sorocaba é uma zona industrial. Sorocaba e região tem Sim. muita indústria, indústrias que precisam muito de água e não necessariamente devolvem para o município tudo aquilo que elas consomem aqui, né? Tá. Então, a gente precisa urgentemente equacionar a questão da nossa represa aqui e a gente precisa investir em novas tecnologias e a gente precisa começar a olhar também para outras fontes de água que não só a represa, né? Para a gente conseguir solucionar a crise hídrica. Porque quem sofre com isso é a população pobre e periférica. Porque o racionamento de água não chega nos ricos, não chega nos bairros ricos. Ele fica restrito aos bairros periféricos. Então, simplesmente corta a água aqui depois de um certo horário. Não tem água, né? Então, Poxa esse é um vida. problema muito grave. Não tem como a economia crescer se você é uma região que não tem água. Como é que vai vir mais indústria para cá se não tem água? Né? Para além do problema na ponta da população. Então, essa é uma prioridade nossa, focar nessa questão da água aqui. Aham. E a segunda coisa é a gente ter comitês regionais de participação popular mesmo, para a gente solucionar e ter uma cultura de gestão de crise ambiental. Porque, de novo, quem é que sofre com as enchentes, com os desmoronamentos? É o povo pobre. E é a população preta. Também é importante fazer esse recorte racial. Porque é real. É o que a gente chama do racismo ambiental, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Porque essas crises, elas não são só do meio ambiente, elas são crises sociais, econômicas, elas são crises raciais. Então, é muito importante a gente ter essa visão do meio ambiente. Todas essas políticas que a gente faz, Dani, todos Sim. esses eixos, saúde, cultura, trabalho, vida segura, transporte, meio ambiente e educação, a gente faz sempre com um olhar interseccional, sempre olhando para as mulheres, para a comunidade LGBT, para as pessoas pretas, para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência. Então, tudo a gente olha para o olhar da diversidade e do como a gente adapta cada política pública para atender todos esses grupos, que são a maioria da nossa população, não é mesmo? Não são a minoria, são a maioria. Então, no meio ambiente não é diferente. Essas crises, a gente precisa fazer a gestão delas olhando para quem sofre com elas. Né? Isso. Enfim, tem outras Não, questões, assim, né? Mas eu acho que essas são não as principais. tem, assim, até queria falar um pouquinho contigo, assim, da importância, né, dos mandatos de ter mulher no legislativo. Nós vimos aí um exemplo, não tem como a gente não falar, Miriam, né? O exemplo real da misoginia em rede pública nacional no primeiro debate à presidência da República, né? A misoginia, o fascismo é declarado, né? É declarado, é declarado. O fascismo é declarado, a misoginia também é declarada quando um candidato a presidente à reeleição resolve atacar uma das
não sei, uma das mais importantes, eu acho, né? A Vera, né, na TV Cultura, uma das mais importantes jornalistas no país, comanda durante anos um programa importantíssimo, né? Que é o Roda Viva na TV Cultura, e ele não se incomoda não se incomoda e assim, não fica nem, acho que não tem nem um Não se pouquinho constrange, né? Não tem não se constrangimento. constrange, brigada, em atacar a mulher, né, que a Vera, né? Então, assim, olha aí o porquê que a gente tem essa importância de ter mais mulheres no legislativo. Porque a importância da gente defender os direitos das mulheres. A importância da gente trazer as mulheres para o debate político, independente se ela quer estar numa cadeira ou não do legislativo, né? Mas ela a política, né, Miriam? A gente faz política em todos os lugares das nossas vidas. A gente faz política na fila do banco, a gente faz política na UBS, a gente faz política dentro da escola, dos nossos filhos, porque ela formada, ela entendendo, né, ela vai dialogar, né, muito melhor, às vezes, ali de uma situação e trazer para nós do que, às vezes, a gente que está falando ali da política séria, porque ela que está vivendo ali o dia a dia da creche, o dia a dia no posto de saúde, ela sabe o que é melhor ali, né? A mulher que está ali, que vai todo dia, que vai com os filhos no posto de saúde, né? Você vê sempre no posto de saúde é uma mulher com dois filhos, né? Não sei, dois, três filhos, vai com o sobrinho, vai, ou mesmo que vá sem filhos, não importa. Mas a gente vê a importância de ter as mulheres na política, dado essa cena horrível de misoginia em plena rede nacional, Não, né? Assim, perfeito, é Dani. explícito, né? Até porque esse lugar é nosso por direito. As mulheres, e em especial as mulheres negras, e eu também vou fazer um destaque aqui para as mulheres trans, porque elas também têm uma Sim, importância internacional no movimento de mulheres. Foram elas que organizaram as associações de amigos de bairro. São elas que vão cobrar políticas públicas e melhoras na saúde. São elas que se importam em como que está a política de drogas. São elas as que estão sendo, inclusive, manipuladas pelo governo Bolsonaro, que comprou um monte de pastor que decidiu se envolver em política, que não são pessoas comprometidas com a fé, porque eu não estou falando da fé. A fé ela é não, super importante, ela tem que ser respeitada. O problema é que a gente tem algumas lideranças políticas ocupando espaços de liderança religiosa para manipular as pessoas. E essas pessoas, esses pastores políticos, né, que a gente chama eles de pastores políticos, os eles não fatores têm a políticos. mesma cara da população de fé, do povo de fé. Porque o povo de fé, em sua maioria, são mulheres negras, mulheres que estão preocupadas com a criação dos seus filhos, com eles não se envolverem com drogas, com eles terem oportunidade de emprego. E o que chega para elas do discurso do Bolsonaro é só isso. A gente vai tirar seus filhos das drogas, a gente vai ajudar seus filhos, olha aqui uma cesta básica. Então, essas mulheres são importantíssimas porque elas fazem política todos os dias. Todos os dias elas fazem política. E Sim. elas estão, infelizmente, presas numa rede de mentiras construída por esse presidente assassino e corrupto que está hoje na presidência da República, né? Então, quando as mulheres se levantam e decidem ocupar esses espaços, nós estamos tomando um lugar que é nosso por direito, porque nós já fazemos a luta política há séculos. Uhum. Não são os homens, são as mulheres que fazem essa luta. Então, é essencial, muito importante que a gente ocupe o nosso lugar institucional. E para isso a gente tem uma longa caminhada ainda, para além de cota partidária, a gente vai precisar discutir outras questões, até mesmo de acolhimento das mulheres nos espaços políticos, porque esse é um espaço duro para nós mulheres, especialmente, eu diria, para as mulheres jovens, porque nós somos desclassificadas o tempo todo, deslegitimadas o tempo todo. Então, é muito importante a gente ter essa força, a gente se unir para ocupar esses espaços, se defender, né? Mesmo, se proteger. Uhum. Entender como é que funciona o processo eleitoral, né, Miriam? Não só, assim, lógico, estar na política, eu acho que vai para além
de uma formação técnica Muito além. política, é a sua vivência, né? Estar na política é a sua vivência do dia a dia, igual a gente trouxe, né? A mulher que está na fila do posto, que está na escola, que está na rede municipal, que está na saúde, que precisa de exames, saúde da mulher, mamografia, várias leis hoje. Lógico, a gente tem leis, tem políticas públicas, mas a gente tem que reforçar cada vez mais. E reforçar é trazer a participação dessas mulheres para as pautas que cabem a elas, não só como da mulher, mas para que ela entenda depois também todas as outras pautas e estejam em todos os outros espaços e ocupem todos os outros espaços, dialogando sobre a importância de ter política pública para ela, para a comunidade dela. Então, assim, eu acho que o seu papel, né, trouxe bem aqui, né, você tem um mandato aí a exercer grande, porque você está numa região, igual você disse, né, do interior, de uma que existe uma crise hídrica, né, que você tem que batalhar, além de falar sobre as pautas das mulheres, dos negros, da segurança pública, eu acho que você desenhou muito bem o seu mandato, a forma de participar, né, Miriam? Porque a Miriam só é uma, né? Podia ter várias mãos, vários braços, mas nós só somos umas, né, Miriam? Com dois braços. Então, assim, é importante que o seu mandato tenha essa participação popular, como você disse, com as plenárias, e eu espero que você faça um bom trabalho, que você seja eleita, que você ganhe muito espaço, porque eu vejo que força, garra, participação e que você tem andado, e que você tem falado com pessoas, né? Tem tocado nas pessoas, vivenciado o que as pessoas precisam. Então, eu desejo sempre assim boa sorte. Vejo que você é uma menina nova, com 26 anos, mas com muita experiência, muita sabedoria e vontade de aprender, né? Isso é que é o Exatamente. mais importante. É, a gente está aqui chegando, acho que aos finalmente, se você fica à vontade para falar, mas a minha última pergunta para Miriam é por que eleger a Miriam? Né? Você já disse muitas coisas sobre quem era a Miriam, como você iniciou, as pautas do seu mandato, mas assim, por que eleger a Miriam? Né? Eu acho que agora é um sentimento mais profundo ali, pessoal. Por quê? Né, diante de tudo isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dani, e todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu Agora é para o tenho, eleitor, né? Para o eleitor. exatamente, eu tenho uma missão na minha vida apenas, e toda a minha trajetória mostra a minha lealdade a essa missão, que é combater a desigualdade nesse país aqui. Sim, Desde pequena, eu nunca nem cogitei fazer outra coisa. E eu não estou falando sobre me candidatar necessariamente. Porque me elegendo ou não, essa é a minha luta. Ela não começou nas urnas e ela não vai terminar nas urnas. Mas sim, com um mandato de deputada estadual, eu sei que eu vou poder fazer a diferença. Porque para além de capacidade técnica, para além de experiência, preparo, que eu tenho sim, mas para além disso, eu tenho sim, uma coisa que não se compra e não se vende, que é compromisso. Eu tenho compromisso com o povo paulista. Eu tenho compromisso com o povo brasileiro. Tenho compromisso com as mulheres. Tenho compromisso e consciência, como uma mulher branca, da necessidade de assumir para mim também a responsabilidade de combater o racismo, que está sim, hoje no centro da desigualdade socioeconômica do Brasil. E esse compromisso, ele é a coisa mais importante que existe na política. O resto, solução técnica, a gente pode encontrar um monte de profissional, perguntar, ver como é que a gente faz, por onde que a gente caminha. E a gente vai ter uma equipe excelente para resolver esse tipo de coisa. Pessoas com mais experiência que eu, inclusive, né? Vai ser necessário. Agora, esse compromisso é raro. Eu sei que não é todo mundo que tem, porque o que a gente vê hoje é um monte de político focado apenas no interesse próprio individual. E isso eu garanto. E eu falo para vocês, e depois eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquila à noite. Porque esse compromisso eu tenho. sim. Essas pautas, para mim, são inegociáveis. Inegociáveis. E política é sobre isso, representação é sobre isso. É sobre alguém que vai lutar com unhas e dentes para defender o povo brasileiro e o povo pobre, especialmente desse país aqui, que é quem constrói esse país com suor e lágrimas
e sangue. Muitas vezes, infelizmente, sangue. É com o nosso trabalho, o nosso suor, que a economia desse país volta a crescer. E nós precisamos ter gente na Assembleia Legislativa que garanta que isso volte para nós. Porque Aham. hoje, o nosso sangue, o nosso suor e as nossas lágrimas fazem esse país crescer e vai tudo para o bolso de meia dúzia de famílias, que é uma elite financeira e econômica que controla esse país aqui. E a gente precisa dizer basta. A gente precisa dizer basta. Então, esse é o convite que eu faço. E eu peço o voto de vocês para deputada estadual, que vocês votem em mim, 13.360, porque eu garanto para vocês que eu não vou negociar os direitos de vocês, eu não vou negociar os direitos das mulheres, não vou negociar o direito das pessoas com deficiência, não vou negociar os direitos das pessoas negras, nem das pessoas LGBTQIA+. Não vou negociar os direitos do povo pobre e trabalhador, que está todos os dias construindo esse país aqui. Então, eu peço o apoio de vocês para a gente conseguir chegar lá. E se a gente não tiver um mandato, eu garanto para vocês que a gente vai continuar trabalhando duro para transformar essa realidade desse país aqui, em especial nosso querido ABC e Ah, a obrigada. minha região aqui de Sorocaba. Obrigada. Eu fico muito feliz, Miriam, falando sobre a população jovem, né? Até eu sempre vou falar sobre isso, que é algo que mexeu muito comigo esses dias. Eu assistindo, né, TV estava ligado, um canal aberto, não me recordo qual, e a matéria era sobre emprego. E eu vi lá a quantidade de jovens, foi bem assim, a quantidade de jovens que estavam abrindo o MEI. Eu não me recordo do número, né? Porque eu vi de relance. E aí eu me prendi na reportagem porque estava falando a quantidade de jovens abrindo o MEI. Cara, eu ficaria muito feliz. E aí eu sempre vou falar isso se fosse algo que nós tivéssemos feito um trabalho sobre empreendedorismo com os jovens, mas não era isso, Miriam. Era a falta de perspectiva no mercado profissional Uhum. com os direitos, com carteira assinada, com fundo de garantia, com aposentadoria, eles estavam falando, olha, eu não tenho, não sei, eu vou vender bala, vou vender doce, vou para o farol, não que isso seja um problema se a pessoa optou por aquilo naquele momento, mas não que ela veja isso porque é uma falta de perspectiva no mundo do trabalho, né? Porque eu acho super, não vou falar, ó, por exemplo, um jovem está fazendo a faculdade, o dia todo. A gente sabe que ele, naquele momento, não vai estar inserido no mercado de trabalho porque a opção é estudar. Se ele faz algo para complementar a renda, eu acho que tem todo o nosso apoio e é válido e ele tem que ser incentivado mesmo, mas não um jovem com 22 anos que não tem perspectiva no mundo de trabalho. Ah, não, eu abri um MEI porque eu vou vender balinha no farol, não vejo perspectiva. Então a matéria era essa, para você ver a importância de ter mulheres jovens no legislativo, de ter mulheres trabalhando, mulheres jovens trabalhando sobre as leis no mercado de trabalho hoje, né? Dani, Então agora você pode falar. tocou num assunto que, assim, podemos fazer outra live só sobre isso, se você quiser. Porque esse foi o tema da minha pesquisa de conclusão de curso em políticas públicas, o empreendedorismo. Nossa, olha aí. Especialmente, eu fui pesquisar o seguinte: como é que as Aham, pessoas, especialmente moradoras de periferia, que sentem na pele todos os obstáculos a entrar nesse meio do empreendedorismo, porque existem esses obstáculos, são gigantescos, né? Para quem não é, vocês me aham. desculpem, filhinho de papai que vai receber capital de investimento de giro ali, ó, no Tem primeiro mês, herança, né? É, porque tá ali envolvido com gente com grana, vamos falar o português correto aí, elite mesmo, né? Quem não é essa pessoa vai enfrentar diversos obstáculos, diversos desafios e vai ter ainda por cima consciência de que está fazendo isso por necessidade, para não ter que aguentar um trabalho abusivo, exploratório, normalmente com um chefe que explora, né? E que dói esse trabalho para tirar às vezes R$ 1.500. Cara, essa galera, eu fiquei me perguntando assim, como é que eles equilibram todo esse discurso do empreendedorismo, da romantização do empreendedorismo? Ah, empreendedorismo é maravilhoso. Trabalhe enquanto eles dormem, né? Tudo depende de você, porque esse é o discurso. Tudo depende de você. Como é que eles encaixam isso com a realidade efetiva dos obstáculos da vida, sabe? Será que eles compraram? A minha pergunta de pesquisa foi essa. Será que a galera está questionando isso aí? Ou será que eles só compraram? E o que eu aham, descobri, Dani,
É que claro que estão questionando. É impossível comprar esse discurso, porque ele é falho, ele é falso. As pessoas não estão normalizando. E isso me dá esperança. Me dá esperança. Eu já estou vendo televisão começar a falar disso, coisa que há 5 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar isso, não se falava. Era só Falava. romantização. Era, o entregador de iFood é empreendedor, o motorista da Uber é empreendedor. Calma lá, meu povo. Calma lá. Vamos com calma. Então, É. assim, é essencial a gente falar dessa questão do empreendedorismo. Ah, entrou a querida Carol Ricardo. Olha só, que é diretora executiva do Sou da Paz, onde eu trabalhei. E Ai, muito prazer, maravilhosa, Carol. A gente Carol. estava falando agora de profissionalização do uso da força, de violência policial, vitimização policial. Lembrei de você. Seja bem-vinda, Carol. Muito A querida. todos que estão assistindo, viu? Quem tiver também alguma pergunta, pode falar. Eu sei que a live foi correndo aqui super naturalmente, os apoiadores da Miriam, mas quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. A gente A está Mari finalizando, Marinho está aqui com a gente, né? a Terezinha Spinelli, muito querida, bem-vinda. E é isso, assim, gente. Então, esse é um tema que eu adoro, é uma prioridade para a gente. Entender como é que o Estado vai se responsabilizar por apoiar esses jovens autônomos que trabalham de forma informal ou que estão buscando empreender. Porque a gente não pode abrir mão dessa ideologia de que o Estado é responsável por garantir condições para que as pessoas se desenvolvam e produzam. Já que as tecnologias estão avançando tanto e estão cada vez mais substituindo o homem, né, e as mulheres no trabalho industrial, a gente vai ter mais tempo livre, não vai? Porque a gente vai estar produzindo mais. Vamos estar produzindo mais e tendo que trabalhar menos. Quero ver redução de jornadas de trabalho nos próximos 10 anos. Vai ter que reduzir a jornada de trabalho das pessoas, mantendo o salário. E o que está acontecendo é a contramão disso. As pessoas estão perdendo Uhum. direitos. Não conseguem mais ter perspectiva de se aposentar. Como é isso? Se tem cada vez mais tecnologia, a gente produz cada vez mais com menos mão de obra. É isso mesmo. Isso é para quem? O povo não vai aproveitar isso aí? Então, assim, é uma luta grande aí no mundo do trabalho. Essa reconfiguração do mundo do trabalho que a gente está vivendo e vai se Os intensificar. jovens, é uma pauta para a Miriam, E é uma pauta dentro do seu prioritária para a mandato. gente, super É, importante. Trabalho decente. isso. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Nós estamos finalizando a nossa live. A Miriam foi feito 3 perguntas e ela respondeu aqui prontamente. Eu mais uma vez venho desejar para você, Miriam, muito boa sorte, bom trabalho. Esse mês de setembro, que você ande todos os espaços possíveis de São Paulo, se conecte com pessoas, que elas conheçam você sobre a importância de ter uma mulher no legislativo, uma mulher jovem, e que sua campanha seja muito vitoriosa. É, agradeço por estar aqui e que você seja mais uma mulher empoderando outras mulheres a estarem no legislativo e a discutirem política, Muito tá? obrigada, Uma boa Dani. noite, bom descanso, um ótimo mês de setembro para você, boas agendas e eu acho que é vitória, né? Para você e para eu espero assim que todas que estejam candidatas na nossa mesma ideia, nosso mesmo partido, nosso mesmo objetivo, dos outros partidos também, boa sorte, porque a gente precisa de mulheres no legislativo. Com certeza, Dani. Muito obrigada pelo apoio, obrigada pela live. Maravilhoso estar aqui com você, estar com Obrigada. todas essas pessoas. Eu agradeço todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada por me escutarem. Conto com vocês, dia 2 de outubro. Bora eleger Lula presidente, Haddad governador e Miriam Garra, deputada estadual, 13.360. Eu peço o apoio de vocês, peço o voto de vocês. E venham me acompanhar nas minhas redes sociais, conhecer mais da minha história, das nossas propostas. E também os meus seguidores que estão aqui acompanhando, sigam o Conto dos Cachos, sigam esse projeto maravilhoso da Dani, ampliem o horizonte de vocês com os contos e as histórias que ela traz aqui. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Um beijo, Miriam. Beijo. Bom descanso. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Toninho. Ô, querida Camila, acompanhando a gente. Um beijo. Tchau, Isso gente. aí, tá? Miriam arrasa. Muito Tchau, querida. pessoal. Tchau, Boa pessoal. noite. Boa noite.